Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar como realizar a importação da tabela da cidade de São Paulo, a de infraestrutura, né? A gente vai encontrar aí algumas tabelas disponíveis aí no site da prefeitura com composições de custo. Então, tabela sem desoneração, com desoneração, e aí cada um, né, escolhe qual a sua tabela de preferência para trabalhar, de infraestrutura urbana ou de edificações. Bom, para exemplificar como realizar essa importação, eu vou começar aqui pela composição auxiliar. A gente faz ali o download do arquivo Excel. E esse arquivo Excel, ele vai apresentar, né, toda a estrutura do serviço com a sua composição, custo unitário, coeficiente e o valor. Essa tabela ela pode ser importada para dentro do software para que você possa elaborar os orçamentos utilizando o Arquimedes. E vamos visualizar como é bem simples realizar essa importação. Então, o primeiro passo aí no Arquimedes é acessar a opção para criar um novo banco de preços. Entramos com a descrição, que eu vou chamar aqui de CIURB, tabela 2021, que é a de referência lá do site da prefeitura. Então, dado o nome, vamos configurar a quantidade de casas decimais aí, no caso, eu estou mudando para essa opção para ele considerar todas as casas decimais que existirem nesse arquivo Excel. Realizado, essa configuração mínima que a gente deve realizar, né, dar um nome, configurar a quantidade de casas decimais e criar então um capítulo que eu vou chamar aqui de 01 para importar os serviços auxiliares. Abro esse capítulo onde dentro dele eu vou importar todo o conteúdo daquela tabela Excel que tem, né, as composições auxiliares. Para isso, lá na linha do código, né, do primeiro serviço até lá no final do último serviço, seleciono Ctrl C e no Arquimedes aciono então a função árvore importar a partir do formato CSV a lista de itens com a sua composição de serviço. Vou selecionar os dados que eu joguei, né? Então Ctrl C, eu joguei as informações para a área de transferência e clicando então no botão configurar, como a aspa dupla às vezes a gente usa aí para polegadas, eu vou tirar e colocar um outro caractere que eu sei que nunca vai ser utilizado. Dando um aceitar novamente, vou empregar um assistente para definir o esquema de importação, onde ele trouxe então reconhecimento de dados, né, contidos naquela tabela Excel, diferenciando as formas de preenchimento de dado. Então, essa tabela CIURB, né, bem bacana, que ele já distingue bem o que é composição de serviço, né, o nome ou descrição do serviço, e o que é, né, os itens que compõem aquele serviço. Então, no primeiro tipo, a gente pode definir que é o item composto, onde aí na coluna A ele traz a informação do código, na coluna B ele traz a informação do resumo, na coluna H ele traz a informação da unidade e na coluna J ele traz a informação do valor desse serviço. Se a gente volta lá na tabela Excel, esse aqui é a soma, né, dos valores unitários, trazendo então preço unitário daquele serviço. E no Arquimedes essa informação ela vai ser calculada.
Então, a gente não precisa importar esse dado ele pode ser ignorado. Nos tipos de linha 2, tem 438 linhas, né, com esse padrão de dados. Se trata aí da composição unitária, onde na coluna C a gente tem a informação do código, na coluna D a gente tem a informação do resumo, na coluna E a gente tem a informação da unidade, na coluna F a gente tem a informação do preço, na coluna G a gente tem a informação do rendimento, né? Aí no caso do Arquimedes é a quantidade. E na coluna I a gente tem, né, o valor, ou seja, a multiplicação do preço unitário pelo rendimento. E esse também é um dado calculado pelo Arquimedes, então esse campo pode ser ignorado. Agora que configuramos o padrão de importação, esse padrão a gente pode guardar para ser utilizado novamente, né, numa importação futura. Alguns caracteres que não são, né, reconhecidos, a gente pede para ele ignorar e manter, né, esse caractere usado aí, geralmente é nos campos de unidade, né? Então é só continuar a marcar essa opção para ignorar esse erro, né, que é a quantidade de caracteres ou algum caractere inválido. E clicando em aceitar, está feito a importação da tabela de serviços auxiliares, onde eu abro e já visualizo, né, o preço unitário e visualizo, clicando duplo para abrir o serviço, a composição. Bom, visualizado, além dos serviços auxiliares, a gente também tem os serviços, voltando lá no site, né, da prefeitura, a gente tem as composições de infraestrutura urbana, de edificações. Então, cuidado, se vocês forem trabalhar na mesma planilha, às vezes tem o mesmo código, mas se tratam aí de serviços diferentes, né? É interessante, então, criar um banco de dados separado, um banco de dados para infraestrutura e um banco de dados para edificações. Agora, se eles têm códigos distintos, né, entre serviços, aí você pode importar tudo na mesma planilha. Bom, para exemplificar, vamos utilizar essa tabela de composições de custos, voltado aqui para edificações. Fiz ali o download do Excel, abrindo, né, esse outro Excel, a gente já visualiza um outro tipo de serviço, até mesmo aí, né, uma outra codificação. E o esquema de importação é igual. Eu seleciono o primeiro item lá da linha, trazendo, né, o nome do serviço, vou lá no último, lá na última linha, Shift, Ctrl C, e essa informação realizo a importação para esse próximo capítulo, que vão ser os serviços edificações. Dentro desse capítulo, realizo a importação dos dados que eu joguei aí na área de trabalho. A lista de itens simples, aceito. Mesmo esquema, vou tirar o caractere, aspa dupla, né, que a gente usa para polegadas, usar qualquer outro. Posso selecionar um esquema ou, caso aí, será que vai dar certo? Não sei, melhor eu reconfigurar novamente. Então, só para a gente fixar aí, né, o empregar o assistente para definir o esquema de importação, dou um aceitar, e ele já trouxe, né, uma situação um pouquinho diferente. Ele acrescentou aqui, tem 29 linhas, né, no outro só tinha 1 e 2, esse aqui tem um terceiro tipo. Então, vamos visualizar o que aconteceu aqui nesse Excel. No primeiro tipo, novamente aí a gente tem o item composto,
onde na coluna A ele traz o código, na coluna B o resumo, na coluna C não traz nada, só vai trazer lá na coluna H. Ó, na coluna H ele trouxe a unidade e na coluna J o valor que é calculado. Então, nesse caso, a gente vai ignorar esse dado. Depois ele trouxe o tipo 2, tipo de dados, preenchido aí tipo 2. E aí a gente visualiza que são as composições, os itens que compõem o serviço. Na coluna C ele traz o código, na coluna D o resumo, na coluna E traz a unidade. Então, vir identificando o que é esse dado, né? É o preço, na coluna G é o rendimento, aqui a gente chama de quantidade, e o último, né, o valor que o próprio software calcula. Então, eu vou clicando em cada linha, à medida que as informações são identificadas, ele vai mudando aí a cor. E vamos ver o que a gente tem aqui, ó, na linha 3. Na linha 3 também se trata, né? É um equipamento. Então, é uma composição unitária, onde aí ele traz na coluna C o código, o resumo. E aí, né, tem um dado que não foi preenchido nessa tabela Excel da prefeitura, né, que é a unidade desse equipamento. Não tem problema se não. O que vai acontecer no Arquimedes é que essa informação também vai continuar sem a unidade. Então, na coluna F, o que ele traz é o preço, na coluna G é a quantidade, e o último dado, que é o valor, que vai ser ignorado. Então, esse é um outro esquema de importação. Vou dar um outro nome, aceitar, e aguardar essa importação de dados para dentro do software Arquimedes. Prontinho, está feita a importação dos serviços. Bom, aproveitando aí, né, nesse vídeo, o que acontece quando a gente faz essa importação de dados? Os itens, eles vêm sem classificação. E para classificar esses itens de uma forma bem rápida, fácil, utiliza a ferramenta lista de composições. Com essa ferramenta, eu posso listar todos os itens sem classificação, onde nessa tabela, né, o bacana dela é que ele agrupa as informações, né, todos os códigos iniciais aí dessa tabela é a mão de obra. Então, eu utilizei aqui a tecla F8, depois eu aperto aqui a F9 para inverter a seleção. E num item, né, que está selecionado, eu excluo. Então, todos eles que estavam selecionados eu tirei da lista, né? Não excluí da tabela, eu tirei só dessa tela de listagem. E nessa lista, então, vamos encontrar a função operações relativas a unitários, onde aí é possível modificar o tipo de preço, nesse caso aí, né, sem classificação, agora são itens mão de obra. E apareceu então a identificação do capacete. Volto novamente lá na ferramenta para tirar uma lista dos itens sem classificação. Então tem aqui os itens de serviços, né, serviços de execução, depois vem material. Essa tabela está bem segmentada, e aí na parte final, né, dessa tabela, ele traz equipamentos, né, fornecimentos. Então, vamos ver aqui para o final. Transformador, tubo, tudo isso aí que sobra é material. E aqui começa, né, a parte de equipamentos. Então, vou selecionar esses elementos de equipamento. Vou tirar da lista e o que sobrou é só material. Então, agora que ficou, não é só essa parte do material, utilizo ali a ferramenta da lista
operações relativas a unitários, modificar preço e atribuo o tipo. Ah, mas acabei errando em aquele controle tecnológico não era para ser isso, era para ser outra coisa. Então a gente pode utilizar lá o F8, controle tecnológico, ensaio, todos esses serviços, não, ou a gente pode chamar aqui de itens sem classificação. A gente rebate com F9, a gente inverte a seleção, deixando só aqueles itens que eu classifiquei como material, mas na verdade são sem classificação. Então todos eles novamente, eu volto lá nas operações relativas, modifico o tipo de preço para sem classificação. E pronto, está feito aí a importação da nossa tabela CIURB para dentro do software Arquimedes, sem segredo, né? Bastando aí selecionar o Excel, identificar o que é que tem nas células do Excel e importar para dentro do software. Então, se você tem qualquer tabela de composições no Excel, bem organizada, que nem a gente viu aqui na tabela da CIURB, com esse mesmo procedimento vocês conseguem importar para dentro do software Arquimedes e utilizar suas tabelas dentro do software.